Olha, quando o Roberto chega na casa da ex-esposa e a encontra fazendo um churrasquinho com dois amigos, churrasquinho, picanha e tal, sabe, gostoso, com dois amigos. Sabe o que acontece? Ele fica louco, louco da vida. Aí ela tenta explicar que é apenas uma comemoração pelo aniversário de 48 anos. Meu amor, não é nada, é só um aniversário, são dois amigos. Roberto discute com a ex e com os amigos também, mas vai embora. 10 minutos depois, ele volta. Mais uma vez, discute com todo mundo, até que Roberto parte para cima de um dos amigos da ex-esposa. E aí, sabe o que acontece? Quem leva a pior? Quem foi assassinado? Veja. O vício em bebida alcoólica e os ciúmes podem ter provocado a morte de Roberto Carlos de Jesus, que tinha 43 anos. Tudo começou quando a ex-mulher dele resolveu comemorar o aniversário dela de 48 anos no quintal de casa. Tentei segurar a porta para ele não entrar, entendeu? Pedi a ele, falei, pelo amor de Deus, vai embora, deixa a gente em paz, vai embora. E ele falou assim, não, eu vou matar vocês dois, eu vou matar vocês dois. Segundo a ex-mulher da vítima, ela estava dormindo neste quarto e os dois amigos, que são de Barra de São Francisco, estavam aqui no cômodo ao lado, dormindo no chão, quando o Roberto arrombou a porta e entrou. Houve uma discussão. A vítima saiu dizendo que voltaria 10 minutos depois para matá-los e ele voltou. Inclusive, quebrou a mesa que estava encostada na porta. Aqui dentro teria começado uma luta corporal entre o suspeito e a vítima, que já se conheciam, mas o crime aconteceu do lado de fora. Segundo a perícia, Roberto foi atingido por 5 facadas e morreu na hora. O suspeito fugiu logo após o crime, junto com outro amigo. A doméstica ficou casada com Roberto por quase 7 anos e há 8 meses tinha terminado o relacionamento, mas o pintor não aceitava. Agora, a ex-mulher lamenta a morte dele. Para ela, a data, que era sempre um motivo de festa, foi marcada por uma tragédia. Eu fiquei muito abalada com isso, nossa. Não esperava nunca que fosse chegar a esse ponto, que fosse acontecer isso. Nem por aí, pelo meu colega também, que eu conheço ele há tanto tempo, eu nunca fiquei sabendo, quer dizer, que ele é um homem trabalhador, muito honesto, ele, entendeu? Nunca imaginei que ele tivesse coragem também de fazer isso. Deus me livre, nossa, eu tô assim, sabe, não dá nem para acreditar que aconteceu. Homem ciumento é sempre um problema. Esse também é possessivo. A mulher morta pelo homem possessivo, ele colocou fogo no quarto com a esposa dentro. O crime aconteceu na cidade de Monteiro, na Paraíba. Põe no ar. Nas fotos, a impressão de uma família tranquila. Mas o ciúme doentio de José Ivanildo Cordeiro resultou em tragédia. Ele colocou fogo no corpo da própria companheira, a dona de casa Maria Lucicleide Félix, de 25 anos. O crime aconteceu nesta casa, onde o casal vivia com as 3 crianças, na periferia do município de Monteiro, interior da Paraíba. Ainda abalado, o pai da dona de casa revela que a relação entre Lucicleide e José Ivanildo sempre foi cheia de conflitos. Às vezes ela vinha para aqui buscar as coisas, aí ele pensava que ela estava indo para outro canto, que a casa é bem pertinho, não dá 100 metros daqui lá. Ele achava que ela tinha outro homem. Canto, era. Tinha ido para outro canto, assim. Da outro homem, não tinha ido para outro canto, não tinha vindo para aqui. Tu não tá indo para a cadeia de outro, não. Após o crime, essa é a primeira vez que a casa onde o fato aconteceu foi aberta. Esta foi a moto que o acusado utilizou para retirar a gasolina para queimar a própria companheira. E aqui no quarto, foi exatamente aqui onde Lucicleide foi queimada. O senhor, quando chegou aqui agora, o que é que o senhor sentiu? Dá um remorso muito grande, mas fazer o quê, né? Assim mesmo. No momento do crime, as 3 filhas do casal também estavam dentro da casa. Esta vizinha foi quem ajudou a socorrer as meninas. Ela ainda se emociona ao lembrar dos momentos de agonia. Diana, minhas filhinhas, Diana. Eu digo, não se preocupe não, que eu já tirei elas de dentro de casa. Minha tristeza só é porque eu não consegui tirar ela antes. Maria Lucicleide teve 100% do corpo atingido pelas chamas e foi socorrida para o hospital ainda com vida. Devido à gravidade dos ferimentos, a dona de casa acabou não resistindo e faleceu cerca de 12 horas depois.
Após incendiar a própria esposa, José Ivanildo ainda tentou fugir, mas foi impedido pelos vizinhos. Sem alternativa e com medo de ser linchado, ele acabou subindo para o telhado da casa e logo após foi preso pela polícia. O acusado ainda fumou um cigarro, demonstrando nenhum arrependimento. Tranquilo, ele estava fumando e olhando ela pedindo ajuda, ela morrendo aí no chão. Ele não dizia nada, falava nada. Nada. O servente de pedreiro também teve parte do corpo atingida pelas chamas e foi levado para o hospital, onde permanece internado. Mesmo assim, ele já foi autuado em flagrante pela polícia. Ainda bem, né? Me disse isso, gente. Alexandra, a mulher que planejou e mandou matar o genro, o Wilson, por causa de uma dívida. Uma dívida, sabe de quanto? 10 mil reais. 10 mil reais. Ela é presa pela polícia. A namorada dela, Maria Leda, que ajudou no plano, também é encontrada e presa pela polícia. É isso que vale a vida de uma pessoa, gente? 10 mil reais. Põe no ar. A morte misteriosa de um jovem. Não caiu a ficha ainda. Eu não aceito. Eu estou fazendo um tratamento para poder entender, diferenciar a realidade da fantasia, porque para mim ele está viajando. 2 perdas traumatizantes. Foram 2 perdas em pouco tempo e uma atrás da outra. Porque por um lado, meu marido, eu gostava muito dele. Por outro lado, minha mãe. Poxa, sem minha mãe eu não estaria aqui. Então eu não sei o que pensar. Wilson da Silva Tognock tinha 26 anos. Júnior, como era conhecido, morava junto com a prima havia poucos meses. Apesar dos laços de família, se amavam e sonhavam em construir uma família. Nossos planos eram casar e morar em outro lugar. Em 30 de dezembro do ano passado, o casal iniciou a construção do sonho com o nascimento da primeira filha. A pequena Bianca é a criança que aparece nos braços de Wilson. A foto foi tirada no dia em que ela nasceu, ainda no hospital. Tudo ia bem, até que dias depois, em 16 de janeiro, o Wilson desapareceu. Falei com ele até 7h30 no telefone. Ele, amor, tô indo pra casa, vou passar no... Fez comida? Não, amor, vou passar aqui no Ney e vou comprar lanche pra gente. Tá bom. Tô esperando ele até hoje. Nada dele. Após o desaparecimento de Wilson, a esposa dele passou a procurá-lo dia após dia sem descanso. Em muitas ocasiões, ela contou com a ajuda da mãe e da companheira da mãe que moravam nesta casa, que fica bem ao lado da residência onde o casal vivia em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela só não contava que a ajuda estava vindo das principais suspeitas pelo desaparecimento do rapaz. Mas o disfarce durou pouco. Dias depois, o corpo de Wilson foi encontrado e as suspeitas desapareceram. No dia seguinte, minha mãe já não estava mais aqui. Ué, mas cadê a Leda? Ela foi procurar o Júnior, passou mal e está com a parente dela em Campo Grande. Tá bom. E minha mãe não voltou mais. Além da atitude suspeita, a esposa de Wilson juntou ao quebra-cabeça um depoimento da companheira da mãe. Ela já disse que faria isso com outras pessoas da mesma forma. Que era muito fácil para ela matar, enterrar e ir embora para o norte, ficar 5, 6 anos lá e depois voltar. A viúva levou as provas à divisão de homicídios da capital. Alexandra Tognock, de 37 anos, e Maria Leda Félix da Silva, de 40 anos, passaram a ser procuradas. O Disque Denúncia chegou a oferecer recompensa de R$1.000 por informações que pudessem levar ao paradeiro das duas. Com a divulgação da imagem das suspeitas, a polícia chegou no mês passado até Gilson Félix da Silva, de 34 anos, irmão de Maria Leda. Ele ajudou a enterrar o corpo de Wilson e disse para os policiais que outros 2 homens teriam participado do assassinato. Preso por ocultação de cadáver, ele deu mais uma informação importante. Disse que Maria Leda e Alexandra tinham fugido para a Paraíba. Rapidamente, a DH entrou em contato com as autoridades do estado nordestino. Alexandra e Maria Leda foram presas. No desembarque no Rio de Janeiro, na madrugada do último sábado, Maria Leda revelou o suposto motivo do assassinato. Ele é um estuprador. É estuprador? Ele estuprou a menina, queria estuprar a menina de 12 anos. De acordo com a família da vítima, Maria Leda e Alexandra alegaram que o Wilson teria assediado a cunhada de apenas 12 anos com o objetivo de convencer os outros 2 homens a participarem do assassinato. O real motivo seria um empréstimo no valor de R$10.000. Ao invés de pagar pela dívida, optaram por assassinar o rapaz. Elas estão tentando colocar isso daí para poder, de alguma forma, se livrarem da culpa e se colocarem como vítima e colocarem o meu irmão numa posição que teria que se defenderem.
Apesar do caso praticamente concluído, a esposa de Wilson ainda espera encontrar a mãe e esclarecer algumas dúvidas. Eu quero que ela me diga, olhando nos meus olhos, fui eu. Não fui eu, mas eu sabia. Eu quero a verdade. Eu quero ouvir dela a verdade para poder eu acreditar, porque eu não acredito. Para mim ele tá vivo. Que tem uma mãe dessa, hein? Eu vou me aproximar agora, porque eu vou chamar a atenção de você, de casa, para esse caso. O caso que eu tô falando desde o início. A matéria tá pronta, né, gente? Agora sim, agora sim. Me dá a imagem do maníaco, do psicopata. Esse aí, que agora tá de mimimi. Paixão da cabeça, não quer mostrar o rosto, mas esse homem suspeito de matar 8 mulheres nos últimos 10 anos, isso em Maringá, no interior do Paraná. Aí é isso que me chateia. Apronta, mata, é cruel e só queria a vítima prostituta. E tem algo por trás disso, eu vou explicar isso muito bem pra você. Aí quando chega na hora da prisão, fica assim, de mimimi, cabeça baixa, deixa de ser macho rapidinho. Pois é, ele confessou que matou e explicou exatamente por que ele cometia esses crimes. Põe no ar. Ronês Fon Firmino Gomes, de 41 anos, está preso na delegacia de Maringá. Ele é o principal suspeito de ter assassinado 8 mulheres nos últimos 10 anos na cidade. A última vítima do possível maníaco foi encontrada há menos de uma semana. Era a garota de programa Mara Josiano dos Santos, de 36 anos. Diferente dos outros casos, o corpo dela foi encontrado em menos de 24 horas. A proximidade com o horário da morte permitiu pela primeira vez que a polícia encontrasse vestígios deixados pelo assassino. Uma peça de roupa foi encontrada no local do crime. A família confirmou, era de Mara. No local do último crime, os policiais encontraram um pedaço de para-choque, de cor azul metálico, um pedaço bem pequeno, o que levou a polícia a acreditar que a mulher foi morta dentro de um carro e depois jogada no milharal. A partir desse momento, os policiais começaram a buscar imagens das câmeras de segurança da Avenida Morangueira, para saber se o assassino teria passado ou não por ali. Depois de vários dias buscando as imagens, eles encontraram a imagem deste carro, uma BMW de cor azul metálica, idêntica à cor do pedaço encontrado no local do crime. Esse carro passou pela Avenida Morangueira na madrugada, bem no dia em que a mulher foi morta no local. Que aqui no para-choque tem uma falha, olha aqui. E a peça que a polícia encontrou no local do crime encaixou aqui igual um quebra-cabeça. Um perito apontou que a tinta azul metálica era exclusiva de um modelo específico de veículo, o que ajudou os investigadores a encontrar o carro e pegar o suspeito. Dentro do veículo foram encontrados fios de cabelos femininos, que podem ser das vítimas. Ronês Fon Firmino Gomes, de 41 anos, está em cela separada. Na delegacia, confessou ter assassinado 6 mulheres nos últimos 8 anos na cidade. Todas tinham as mesmas características. Eram garotas de programa e foram mortas estranguladas. Eu não aguentava mais em casa, dormir. Não dormia mais, cabeça, peso demais na minha cabeça. Os corpos das vítimas eram deixados na base desta torre na zona rural da cidade. Segundo o próprio assassino, uma espécie de assinatura. Depois que o caso começou a aparecer na mídia, dizendo o maníaco da torre volta a atacar novamente, ele começou a deixar os corpos lá como se fosse uma marca dele. De acordo com o delegado, os crimes chocaram até os familiares de Ronês, que era considerado uma pessoa muito carinhosa e talvez um trauma de infância tenha o tornado um assassino em série. Para a polícia, ele revelou que a mãe era garota de programa e que foi morta a facadas quando ele tinha apenas 7 anos de idade. Eu tenho minha mãe que me criou, que eu gosto dela pra caramba. Essa aí foi minha... A mãe assassinada você não teve oportunidade de conviver, né? Que eu gosto é minha mãe mesmo. Ronês vai continuar preso na delegacia de Maringá, onde será investigado e aguarda pelo julgamento. Ele vai responder por 6 homicídios e uma tentativa de homicídio.
Quando tem com essa conversa assim, porque eu gostava da minha mãe, ela era isso. Pra mim isso aí é álibi, é justificativa pro que não tem justificativa, na verdade. Agora, uma coisa eu digo, hein, polícia, que tá cuidando desse caso aí. Se ele confessou 6, pode ter certeza que tem mais. Porque assassino nunca confessa tudo que fez. Só confessa uma porcentagem. Se ele falou 6, pode ter certeza. Pode investigar que tem mais vítimas desse maníaco. A gente tem informações com peruca? Tá, então vamos lá. Ó, o perucão hoje tá na ativa. Ainda bem que botaram o peruca junto comigo, porque ele tem mais informações aí desse psicopata e que você de casa tem que tomar cuidado, porque às vezes tá do nosso lado e a gente não sabe. Você viu aí, né, peruca? A família dizendo, os amigos, que ele era carinhoso, amoroso. Tanto é que todo mundo ficou chocado. Esse que é o mais perigoso, né, Fabíola? Porque ele não demonstra, né, na verdade, ser um maníaco. E a polícia continua investigando, mesmo com a prisão dele, porque a polícia agora tenta descobrir se ele fez outras vítimas. Ele confessou 6, vai responder por 6 homicídios de uma tentativa. Mas outras mulheres sofreram também tentativas na cidade de Maringá. Então ele continua sendo investigado. Ele foi transferido para a casa de custódia de Maringá, onde vai aguardar o julgamento para depois ser levado para a penitenciária. Ah, certo. Por sinal da sua cidade, né, meu querido? Então tá bom, cidade. Daqui a pouquinho a gente volta com o Peruca, que tem outras informações, está por dentro de outros casos aqui do Cidade Alerta, mas eu quero também agora chamar a atenção para um outro. Esse é estuprador. É preso por abusar de 2 mulheres e ainda roubar as vítimas. O crime foi na cidade de Mata, de São João, no litoral da Bahia. Então, quer dizer, ele não só estuprava, ele também roubava. Agora, olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Faz carinha de santo, né? Mas por trás, o que tem? Um estuprador, maníaco. Põe no ar. Um homem frio e dissimulado. Assim, José Raimundo de Jesus Lima, de 43 anos, é descrito pela polícia. Ele está preso por estuprar 2 mulheres em Mata de São João, região metropolitana de Salvador. Na delegacia, ele ainda tentou despistar. Meu advogado fala. Cadê seu advogado? Quem sabe? O acusado já responde por outros crimes de roubo e furto na região. E além de abusar sexualmente das vítimas, ele também roubou as mulheres, o que agrava ainda mais a situação. Hoje a casa está toda fechada, com as portas trancadas e vazia. Mas no dia do crime, o estuprador já sabia toda a rotina dos moradores aqui. Havia apenas uma jovem de 24 anos, parente dele, dentro do imóvel. Todos os outros moradores estavam no hospital, porque o pai da jovem está internado com um AVC. Então ele aproveitou que ela estava sozinha, entrou e primeiro ofereceu R$200 para que ela praticasse sexo com ele. Ela resistiu. Foi aí que ele violentou a garota. A vítima, que é enteada do pai de José Raimundo, não teve medo e logo procurou a polícia para fazer a denúncia. Ela entrou em desespero e conseguiu se desvencilhar e veio até a delegacia. Chegou aqui muito nervosa, nos deu a direção dele, a descrição, e nós conseguimos diligenciar e conseguimos êxito e prendendo ele e dando voz de prisão em flagrante ainda na rua. Durante a entrevista do acusado na delegacia, ele negou o abuso. Ainda falou de forma irônica e agressiva. Você viu? Não, tô lhe perguntando. Você viu? Por isso você que eu tô... viu? Então pronto, meu irmão. O meu advogado conversa. Viu? Você não sabe ficar tirando conversa aí comigo? Uma das vítimas foi atacada bem nesta rua, ali naquela região onde tem o matagal. Em seguida, o autor fugiu em uma bicicleta roubada. Só que quando ele estava subindo por esta ladeira, a bicicleta soltou a corrente. Então ele deixou a bike no chão e veio para este ponto de ônibus aqui. Sentou de forma despretensiosa. Esperava o ônibus para fugir. Só que o que passou aqui no ponto foi uma viatura da Polícia Civil. Os 2 crimes aconteceram no mesmo dia e pela manhã. A notícia dos estupros se espalhou rapidamente pela pequena cidade, assustando os moradores. Com o maníaco atrás das grades, as mulheres voltaram a sair de casa com mais tranquilidade. Mas basta tocar no assunto. Há medo? Claro, né? A gente nunca sabe com quem vai acontecer. E ele ainda é abusado, viu como ele falou com o repórter, mas não estou dizendo. Agora eu vou te falar uma coisa, esse aí não tem jeito não, tem que ficar preso. Se ficar solto, vai continuar cometendo esses crimes, pode ter certeza. Olha, um encontro que surpreendeu a todos nesta semana. Silvio Santos e Edir Macedo. Por que os dois se encontraram? A resposta no Domingo Espetacular.
Um encontro inédito, 17 anos depois. Silvio Santos e Edir Macedo juntos, como você nunca viu. Por que eles se encontraram? O que disseram? Que revelações fizeram? O que um perguntou para o outro? Uma entrevista em dose dupla, com dois nomes que fazem história no Brasil. Um momento exclusivo. Silvio e Edir entrevistando um ao outro. As confidências de duas grandes personalidades. Logo após a Hora do Faro, no Domingo Espetacular. Imperdível, é lógico que você vai ficar de frente para a telinha da Record para ficar sabendo. Eu tô curiosa para saber, um entrevistando o outro, já pensou? Ah, vai ser muito bom, com certeza. Agora, mudando de assunto, pensa num cara azarado. É, azarado mesmo, sem um pingo de sorte, é o Michel. Ele vai dar uma voltinha no carro roubado. Aí, em seguida, ele é perseguido, acaba preso. Olha ele aí. Tá vendo aí, ó? Isso. Só que chegando na delegacia, o problema não acabou. Sabe por quê? Duas mulheres... Mas eu vou te contar, bota ele aí de novo, deixa eu ver se pelo menos é bonito. Nem essas coisa toda. Pois é, mas chegou na delegacia, duas mulheres aparecem e dizem ser namorada dele. Tá bom pra ti? Põe no Cidade. Esse cara é Michel. E se você acha que o carro roubado que ele bateu foi a presepada do dia, está enganado. Espera só pra você ver o que vem por aí. Um beijo, Michel! O Michel foi preso. Aí apareceu primeiro essa moça aqui. Quantos anos você tem? 16. 16 anos. Já chegou e falou, meu namorado foi preso, que é o Michel, certo? Certo. Quanto tempo você tá com ele? 1 mês. Mas aí apareceu Paola. E sabe o que ela disse? O que você é do Michel? Namorada. Namorada do Michel. Quanto tempo você namora com ele? Vai fazer 2 meses agora que eu tô com ele. 2 meses? Uhum. Mas ele parece que tem 2 namoradas. Isso que é o problema. A outra menina tá na delegacia também falou que é namorada dele. Mas não é não. Não, você é namorada dele. Legítimo é você. Uhum, ele tá comigo. Mas e aí? Tá com 2, vai perdoar ele? Vou. Você ama ele? Amo. Então faz uma declaração de amor pra ele. Uhum. Fala, Michel. Michel, eu te amo. Te amo, não vou largar você. Não vou largar você, Michel. Desde você ter me traído. Desde você me traindo, mas eu gosto de você, eu te amo no fundo do meu coração. Pois bem, as duas dizem amar a mesma pessoa. Dá pra acreditar? Um beijo, Michel! Michel, como é que o Michel é assim, né? Ele é bom assim? Beija bem ele? Uhum. Beija muito bem. Manda um beijo pra ele, fala, Beijo, Michel, eu te amo, meu amor. O homem tá sendo disputado por 2. Isso aqui, eu mostro o rosto dela, não, que ela é menor. Fica aqui assim, ó. E agora, eu tô aqui, de um lado, a namorada, do outro também namorada do Michel. E agora? Lascou. Juntas, manda um beijo pro Michel. Fala, beijo, Michel. Um beijo, Michel. Mas o que Michel aprontou? Ele e um amigo foram dar uma volta com esse carro que foi roubado. A polícia apareceu. Aí foi uma correria danada. Mas Michel perdeu o controle e bateu no carro da polícia. E adivinha só, foi preso. Lembra da Paola e também a Amandinha? Elas se encontraram na frente da delegacia. Agora, o seguinte, Michel, se pagar a fiança de um salário mínimo, vai voltar para casa. Mas aí que tá o problema. Qual casa? Um beijo, Michel. Olha aí, agora ele tem que decidir para qual casa que ele vai. Oi? Pra minha. Pra minha. Ele vai pra minha casa. Vai pra minha. Pra minha. Marcelo, é isso que acontece. O homem deve ser bom demais. Que as duas estão disputando para saber para qual casa o Michel Garanhão vai agora. Peruca nem gosta, né? Ele nem gosta dessas coisas. Mas eu vou te contar, viu? Eu falei que ele era azarado. Ele não é azarado não, minha gente. De azarado ele não tem nada, viu? As duas aceitaram. Ele vai um dia ficar na casa de uma, outro dia ficar na casa da outra. Porque quando a mulher aceita é assim. Ah, vou te contar, viu?
É tanto homem aí, cada um tem que arranjar um. Para com essa cachaça, minha gente. Eu te contar, olha, 2 criminosos ousados assaltam uma joalheria cercada por câmeras no Rio de Janeiro. Um deles atira e provoca pânico entre os clientes. A joalheria fica no 15º andar de um prédio e mesmo assim a correria foi grande. Veja. O assalto aconteceu neste tradicional edifício no Largo do São Francisco. 2 homens entraram em 2 salas no 15º andar e roubaram joias de ouro. O prejuízo ainda não foi calculado. O prédio, conhecido aqui no centro da cidade como um polo de compra e venda de joias, é cercado por câmeras. Mas quem trabalha aqui garante que a tecnologia não intimida os criminosos, que chegam se passando por clientes e fogem com tranquilidade pelas escadas. O ourives, roubado nesta sexta-feira, já teria sido assaltado no mês passado. A polícia esteve no local em busca de imagens que tenham registrado a ação dos ladrões. O dono da joalheria, bastante nervoso, prestou depoimento na delegacia do centro. Uma testemunha narrou os momentos de tensão no prédio. Deu um tiro sim, aí todo mundo desce, aí todo mundo desceu correndo. Eu só pensei isso, sabe? Eu vou morrer aqui dentro. A polícia apreende fuzis, munições e dinamites durante uma operação em uma comunidade no litoral sul de São Paulo. Cidade. Na operação foram apreendidas drogas e armamento pesado, como estas munições .50, usadas em metralhadoras antiaéreas e que estavam no bairro da Lemoa, em Santos. .50 é arma que abate helicóptero, avião, é uma arma muito forte. Segundo a polícia, alguns materiais que foram apreendidos podem ter sido utilizados na explosão aos caixas eletrônicos, que ocorreu em Guarujá. Fuzis, bananas de dinamite e toucas ninja foram encontradas dentro de um barraco na Vila dos Pescadores, em Cubatão. Os fuzis calibre 5,56 de uso restrito das Forças Armadas se parecem com esses usados pelos bandidos durante o crime. De acordo com o delegado, a geografia do local onde os objetos foram encontrados reforça ainda mais a suspeita. Não se descarta uma eventual fuga pela água, né? Ligando ali a Vila dos Pescadores, muito provavelmente. Participaram da operação policiais de 6 cidades da Baixada Santista. E um cofre com R$150 mil em joias é roubado da casa de um empresário. Isso lá em Belém do Pará. Para entrar no local, um dos ladrões chega vestido de carteiro. Todo disfarçado. As câmeras de segurança gravam a ação dos bandidos. É o que você vai ver agora. Põe no ar. Através das imagens de câmeras de segurança, o empresário quer a ajuda da polícia e da população para tentar localizar os 4 homens que na última terça-feira entraram aqui na casa dele. E já vieram aqui com um objetivo claro: roubar o cofre que já estava aqui no quarto, um cofre escondido aqui nesse imóvel. Tanto que eles arrombaram para tirar o cofre que estava escondido aqui. Um cofre que continha os R$150 mil em joias. O empresário Nelson Fernandes acredita que um deles já sabia justamente onde estava esse cofre. É verdade. Não tinha outras coisas, tinha relógio, tinha computador. Só levaram o cofre, nem olharam para mais nada, nem tocaram. Tinha coisa aqui em cima da cama, bem pertinho. Nem olharam, sabe? Eu não sei nem o que fazer. A gente fica desarmado, a gente fica à mercê dos bandidos, porque infelizmente a polícia não tem armas para isso, não ajuda a gente, não pode fazer nada. E levaram as coisas de anos que eu trabalhei, sabe? Não sei o que fazer, não sei. E as câmeras mostram que um dos assaltantes chega 11h38 da manhã, vestido de carteiro. Quer dizer que aí ele toca a campainha, aí a empregada vai abrir, né? E ele disse o quê? Disse que tinha um documento para assinar, e ela abriu para assinar o documento, ele empurrou a porta e os outros entraram junto. E aconteceu isso aí. Acaba com a vida de uma pessoa que trabalha honestamente, que tenta ganhar o ganha-pão, como qualquer brasileiro comum, e passa por isso, né? A ação dura cerca de 6, 7 minutos. Eles vão rolando já o cofre até o carro. E eles saem, inclusive, com a porta aberta e depois que eles conseguem fechar. Só peço às autoridades que façam alguma coisa.
E a ousadia é grande. Vamos direto, ao vivo, Belém do Pará, conversar com a Poliane Guimarães, que tem mais informações. Alguém foi preso, minha querida? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, segundo informações dos Correios, as roupas dos funcionários são monitoradas tanto na entrega quanto em casos de demissão. E os entregadores são orientados a não entrar nas casas. Eles têm apenas 1 minuto para entregar a correspondência e ir embora. Segundo a polícia, a hipótese de que a funcionária da família teria repassado informações aos bandidos foi descartada. Até agora, nenhum dos 4 assaltantes foi detido, mas as investigações continuam. É com você, Fabiola. Tá certo, minha querida, obrigada. E quando puder, manda um açaí pra mim, porque pensa numa mulher que gosta de açaí com tapioca, sou eu. Rabo de arraia, gosta de açaí. Valeu, obrigada pelas informações. Olha essa situação. Ladrões sequestram o tesoureiro de um banco em Nazaré das Farinhas, no interior da Bahia. Eles invadiram a casa do tesoureiro e o levaram junto com a esposa e a filha até o banco. Só que os vizinhos viram toda a ação da bandidagem. Aí chamaram a polícia. O tesoureiro e a família foram libertados. Os criminosos fugiram sem levar nada. Quer dizer, a polícia soube, foi e ainda não prendeu os criminosos. Acredita nisso? Veja. O aviso na porta dizia que a agência estava fechada por questões de segurança. Somente os caixas eletrônicos funcionaram. Pelas ruas de Nazaré das Farinhas, a cerca de 215 quilômetros de Salvador. O assunto era o sequestro do tesoureiro deste banco da cidade. Moradores e comerciantes ainda se recuperavam do susto. A loja de Dona Sueli fica bem em frente à agência. Ela conta que foi grande a movimentação por aqui. Menos de 1 hora, vem chegando mais policiais, interditaram a rua, mas aí já estava rolando aí o processo aí com eles aí no banco, muitos policiais, bastante. Imagens de câmeras de segurança de uma loja na mesma rua mostram viaturas cercando a agência. Segundo a polícia, o funcionário Raimundo José Matos Damião foi sequestrado em casa. Os bandidos também levaram a mulher dele e a filha do casal. Populares na rua, na via pública onde ele reside, perceberam a movimentação estranha da abordagem desses elementos, comunicaram à polícia. Câmeras do banco registraram o movimento de carros suspeitos na frente da agência. Segundo o delegado, as imagens podem ajudar a localizar os sequestradores que conseguiram fugir. Todos foram liberados, nenhuma quantia foi roubada e ninguém foi preso. O maníaco do sítio está aterrorizando os moradores da zona rural de Suzano, na Grande São Paulo. Ele aproveitou que uma menina de 11 anos estava sozinha com o irmão mais novo e atacou a garota. Depois do abuso, o maníaco fugiu. E fugiu sabe de quê? De bicicleta. Veja. A violência impôs uma barreira já no início da vida desta criança. Nós duas vamos ter força e vai passar tudo isso, tá? Tá, meu amor? Tá bom? A mamãe te ama, tá? A tranquilidade da vida no sítio foi quebrada. A menina vítima do abuso tem 11 anos. Nasceu e cresceu na zona rural. No campo, sempre gostou de cuidar dos animais, das plantas. Sonha em ser bióloga. A menina, por enquanto, está apenas na 6ª série, mas aprendeu aqui com a vida simples a confiar nas pessoas. O que depois de tudo isso, ela já nem ao menos consegue mais. Tem hora que ela para, assim, ela fica pasmada, olhando pro tempo, assim. Aí ontem ela me disse, eu falei, filha, o que foi? Eu quero esquecer tudo, mas não sai da minha cabeça. Uma região praticamente deserta, com costumes próprios do interior, mas que tem mais perto do que se imagina, um maníaco à solta. Os pais da criança trabalham num sítio que fica a cerca de 600 metros de distância aqui do local onde eles moram, mas tudo fica no mesmo terreno, na mesma propriedade. O maníaco fez exatamente assim. Ele se aproximou aqui do portão enquanto a menina brincava com os cachorros ali do lado de baixo. De acordo com o depoimento dela, ela acreditou que se tratava de algum conhecido. Por esse motivo, ela abriu o portão. E o homem disse que queria alugar uma casa. Aqui não há placas de aluguel, mas as pessoas da região costumam alugar essas casas. Por este motivo, a família da menina acredita que o criminoso conhecia os costumes aqui da região.
Quando eles chegaram exatamente neste ponto, o homem mostrou uma faca para a criança. Apenas o irmão dela, de 7 anos de idade, que estava lá dentro de casa. Ela tentou gritar, mas o homem começou a fazer várias ameaças. O criminoso, com a faca, trouxe a menina até aqui e cometeu o abuso. A criança já passou por exames no hospital especializado, já vai começar o tratamento psicológico, mas os traumas já são incontáveis. Ela não quis nem ao menos dormir na casa onde a família mora. Aliás, morava, porque a senhora já decidiu. Vocês vão se mudar? Com certeza, lá eu não fico mais. Não estou mais lá e não volto para lá, a não ser para buscar as minhas coisas. Não tem condições psicológicas? Não tem condições, nem para mim, nem para ela. Logo depois do crime, o maníaco que agiu no sítio fugiu de bicicleta. Foi o pai da criança que chegou em casa na hora do almoço e surpreendeu a filha gritando, chorando, pedindo por socorro. Ali praticamente tinha acabado de acontecer. Tinha acabado de acontecer. Aí quando eu cheguei, ela estava chorando. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ela falou, então o homem aí e me abusou de mim. O pai da menina chora. Esse é um monstro, esse faz uma menina, minha filha já sofre. Vai embora. No meio do mato, ninguém ajuda nós. Acontece isso. O sítio onde o crime aconteceu fica em Suzano, na Grande São Paulo. Aqui na região rural, as casas ficam distantes umas das outras. O contato com vizinhos é muito raro. Não está tendo mais tranquilidade aqui. Quando você pensa que está na paz, na felicidade, acontece isso. A vítima é a única filha mulher, tem outros 3 irmãos. A menina revelou para a mãe uma frase dita pelo criminoso, que faz ela ter certeza de que o maníaco conhece os pais da criança. Porque no final de tudo, ele falou para ela assim, eu não sei por que eu fiz isso, o seu pai e sua mãe vão me matar. E ela já viu ele, assim, não é conhecido do nosso convívio, mas ela já viu ele no bar aqui perto de casa. A polícia investiga agora se há outras vítimas desse mesmo criminoso. Enquanto o agressor está solto, o medo do maníaco do sítio continua. A minha dor eu acho que nunca vai passar, mas eu quero ele. Eu quero justiça. E eu quero que o delegado prenda ele, que ele me prometeu. Eu quero ele na cadeia. Ele não pode ficar solto. Não tem só minha filha aqui, tem muitas crianças aqui, tem muitas meninas. Ele fez com a minha filha e pode fazer com outras. Calcular, não dá para calcular agora. Do jeito que a minha filha vai crescer agora, vai ser trauma agora. Estou sofrendo. Desde que se casaram, o bombeiro Fernando e a enfermeira Érica vivem brigando. O motivo é Kíssila. Kíssila é a amiga inseparável de Érica. Para Fernando, Kíssila e Érica são mais que amigas, são amantes. Cansada, a Érica pede o divórcio e o bombeiro decide se vingar. Sabe como? Põe no ar. Fernando Pena e Érica da Conceição estavam apaixonados. Se casaram com o apoio da família, com planos de filhos para o futuro. Fernando é bombeiro militar e atua no batalhão de Pádua, noroeste do estado. Érica era enfermeira neste hospital em Campos, norte do Rio. Mas por conta de desentendimentos, o casal se separou há 5 anos. Mas Fernando sempre tentou uma reconciliação. Mesmo separados, os dois tinham um bom relacionamento. Mas o bombeiro não aprovava a amizade da ex-mulher com a estudante Kíssila, de 19 anos. As duas eram sempre vistas juntas. Parecia ser uma relação muito boa. Amigas? É, amigas. Saíam junto, ia para a faculdade, campus, né? Era assim, de domingo ela ficava aqui, com a gente aqui. Não tinha problema nenhum, não. Mas a história terminou com um fim trágico. Érica foi assassinada a facadas e a amiga Kíssila Firmiano Rosa viu a enfermeira ser morta e por pouco também não perdeu a vida.
No dia do crime, Érica e Kissila marcaram um encontro com Fernando no bairro da Penha, em São Fidélis, norte do estado, cidade onde eles moram. Fernando esperava por Kissila e Érica exatamente aqui neste ponto. A ex-mulher estava trazendo o carro do rapaz que teria pegado emprestado. No local, Fernando disse que ia para Campos, cidade vizinha, a 48 quilômetros de São Fidélis. Érica e Kissila iriam para a mesma cidade. Fernando, então, ofereceu uma carona. Daqui em diante, eles seguiram viagem. Neste ponto da RJ 158, que dá acesso à cidade vizinha, Fernando teria iniciado uma discussão com Kissila, que estava no banco de trás do veículo. O bombeiro questionou mais uma vez a amizade das duas. Durante o bate-boca, Fernando teria esfaqueado a amiga de Érica, que tentou evitar o pior, mas também foi atingida pelos golpes diversas vezes. As investigações apontam que a discussão parou exatamente neste ponto da RJ 158. Fernando teria parado o carro no acostamento. Érica desceu correndo para se livrar da morte. Há marcas de sangue no chão. Ela conseguiu atravessar a rodovia. Fernando continuou a esfaqueá-la. Ela acabou caindo acidentalmente nesta vala. O corpo da ex-mulher foi localizado horas depois por moradores que passavam pela rodovia. Assim que abandonou o corpo de Érica na RJ 158, Fernando percorreu mais 25 quilômetros até chegar neste bairro no município de Campos. Kissila estava na parte de trás do veículo muito ferida. Ele saiu do carro, retirou o corpo dela e jogou neste local. O que ele não contava é que assim que foi embora, Kissila, que ainda estava viva, pediu por socorro. Era noite, o local bastante escuro, mesmo assim, populares ouviram um pedido de socorro. Quando cheguei aqui, tinha um senhor aqui, só um senhor, e ela estava jogada no chão, toda ensanguentada e esfaqueada. Pediu para mim falar, ligar para perguntei, quem é você? Ela falou assim, eu sou fulano e tal. Quem fez isso com você foi por causa de droga? Eu falei assim, não, foi o marido da minha colega, ex-marido dela. Eu falei, você mora onde? São Fidélis. Eu moro em São Fidélis. Ela foi e me perguntou, você tem telefone? Eu falei, tem. Dá pra você ligar pra minha irmã? E eu fui liguei pra irmã dela. E depois dizendo que quem fez isso com ela foi um amigo meu do Arça Preto. Eu falei, eu sei quem fez isso comigo. Aí o irmão dela foi e falou que eu sei quem é, que o cara é bombeiro. Lá de São Fidélis. E perguntou, cadê a outra menina? Eu falei, cadê a ex-mulher dele? Ele falou, ó, sua irmã falou que tá no carro esfaqueada com ele. E ela se fingiu de morta, ele jogou ela aqui. E a outra menina tá no carro esfaqueada com ele. Fernando passou a ser procurado. Depois de denúncia anônima, ele foi localizado 2 dias depois do crime na casa de um amigo, em um condomínio em Campos. Durante a abordagem não ofereceu resistência, logo confessou o crime, o motivo, alegando ser passional e colaborou com as investigações. Fernando levou a polícia até o local onde abandonou o veículo utilizado no crime, uma área distante e rural. Para a polícia, ele incendiou o carro com a intenção de eliminar as provas. Fernando ele atuou nesse crime sozinho e tanto foi premeditado, foi uma coisa pensada que no final de tudo ele queimou o carro, dispensou a faca, sumiu com as roupas que ele usou no dia do crime. Então foi uma coisa bem pensada. Durante a coletiva, Fernando afirmou porque matou a ex-mulher. Eu estava indo levá-la em Campos, né, para o trabalho dela. E essa Kissila, que é uma possível companheira dela, uma possível namorada dela, eu não tinha conhecimento disso, senhores. Não tinha conhecimento disso. E dentro do carro comecei a interrogar, perguntar a ela a respeito desse possível relacionamento, pois a Kissila havia me mandado mensagem através do celular de Érica, mensagens essa que dava a subentender que elas poderiam estar tendo alguma coisa entre elas duas. A gente chegou agora na casa da mãe da Érica, a gente vai tentar conversar com ela, dona Regina, ver se ela tem condições de falar com a gente sobre essa situação. Eu imagino que não deve estar sendo muito fácil para a senhora perder uma filha, dona Regina. A gente não está preparado para perder filho. O mundo não é assim. O certo do mundo, o certo que Deus nos dá, é os filhos enterrar os pais e não os pais enterrarem os filhos. É verdade. Agora vocês viram a cara de pau dele? Fingindo que estava chorando, não saía uma lágrima do rosto. É, e frio, viu? E frio. Esse é o tipo de criminoso que tem que apodrecer, não sair nunca da cadeia, viu? Olha, eu vou te contar, o negócio tá tão feio, mas tá tão feio.
jogadora de futebol Tamires, que jogou agora em Toronto, ganhou medalha de ouro. Pois é, a medalha dela foi roubada por 2 ladrões, mas graças a Deus que ela conseguiu recuperar a medalha. Você imagina, passar 4 anos lutando para ganhar a medalha. E para você ver como os bandidos estão, que nem medalha mais está escapando. Eles estão papando tudo. Eu vou te contar, viu? Põe no ar. Receber uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos é uma honra. Orgulho foi o que Tamires sentiu no pódio. Medo foi o que a jogadora sentiu menos de uma semana depois de voltar ao Brasil. Tamires contou que estava saindo da casa da sogra com o marido, o filho pequeno e uma sobrinha quando foi abordada por 2 homens armados. Eles levaram os celulares, as alianças do casal e a bolsa de Tamires. Dentro estava a medalha de ouro. Os bandidos roubaram o carro da vizinha para fugir. A jogadora estava com a medalha dentro da bolsa porque ia participar de um programa de televisão. Uma conquista muito grande para a gente, né? Não é fácil assim, você trazer uma medalha de ouro para o Brasil. E eu tinha 6 dias que eu estava com ela, então eu estava curtindo a medalha e aconteceu isso aí. Infelizmente é muito ruim mesmo. O carro usado na fuga foi localizado na zona leste de São Paulo. A jogadora acompanhou a polícia até o local. Não. Não? Não. Tamires e o marido registraram um boletim de ocorrência. A jogadora está de malas prontas. Ela embarca domingo para a Dinamarca, onde vai disputar o Campeonato Nacional de Futebol. E não era assim que a medalhista de ouro queria se despedir do Brasil. Olha, a medalha foi encontrada, viu? Ela já está com a medalhinha. Isso, olha aí, ó. Já está com a medalhinha de novo. Ainda bem, deu tudo certo. Quem se deu mal nessa história foi os bandidos. Agora eu vou te falar, bandido, cada dia que passa vai ficando mais ousado, né não, minha gente? Cada dia que passa mais ousado. Olha aí, ladrões invadem um estacionamento em Belo Horizonte e se passa por manobristas. E aí o trio chegou no final da tarde, no horário de grande movimento. Um monte de gente, mas mesmo assim não se intimidaram. Eles fugiram com o dinheiro do caixa e com o carro de um cliente. Agora, o pior de tudo isso é que o estacionamento fica a poucos metros de um batalhão da Polícia Militar. Acredita não? Veja. A imagem mostra o momento em que o primeiro bandido chega ao estacionamento. O outro criminoso vem em seguida. Ele tira a arma que está em uma mochila e anuncia o assalto. O funcionário é rendido e levado para o banheiro, onde é revistado. Os homens voltam à recepção. O que está de camisa laranja se passa por funcionário e recebe o dinheiro dos clientes. Enquanto isso, um outro manobra o carro prata e sai do estacionamento. O terceiro criminoso, que está de boné e camisa listrada, procura por dinheiro. Em seguida, eles fogem. Assustado, o empresário, que prefere não se identificar, conta que este foi o primeiro assalto e diz que ficou impressionado com a ação dos bandidos. A ação durou 15 minutos. O que chama a atenção é que o roubo foi por volta das 5 horas da tarde, horário de bastante movimento aqui no centro. Os criminosos são tão ousados que, olha só, o estacionamento fica a poucos metros do batalhão da Rotan da Polícia Militar. O gerente conta que levou um susto quando chegou no estacionamento e descobriu que o seu carro havia sido levado pelos criminosos. E fui no estacionamento, rodei o estacionamento procurando o meu carro. Mas aí depois eu constatei que realmente tinha acontecido isso. O carro de Leandro só foi localizado 2 dias depois do roubo, no bairro Vila Esportiva, em Vespasiano. Os bandidos roubaram um rádio, estepe, extintor de incêndio, chave de rodas e até as calotas. O local tem 16 câmeras de circuito interno que custaram R$6 mil. Diante da ação dos criminosos, do empresário que prefere não se identificar, ele diz que vai reforçar a segurança. Se vizinhos da polícia são roubados, onde nós vamos parar? Hein? Com essa falta de segurança, que tá uma vergonha, não é mesmo? Olha, o menor de idade preso por ter matado um pai de família numa tentativa de roubo é reconhecido por outras vítimas. Ele usou a mesma roupa para cometer os outros crimes. Dias antes, o menor tentou roubar uma caminhonete em uma oficina.
Ele vestia a mesma calça jeans e a mesma camiseta amarela. E a polícia investiga se ele faz parte de uma quadrilha de roubo, de desmanche de carros. E eu não duvido não, porque eu vou te contar. Esses tais menores aí, que a gente não pode mostrar o rosto, não pode nem falar o nome, mas que podem matar, roubar e fazer o que querem, geralmente tem ficha extensa. Veja. Uma muda de roupa foi o que levou a equipe da Delegacia Patrimonial a identificar o adolescente que matou um empresário na última segunda-feira como sendo o mesmo que atirou contra um homem em Jardim Camburi. Nas imagens de vídeo monitoramento de uma oficina assaltada pelo rapaz, é possível notar a roupa que ele usa. Calça jeans com uma mancha na perna esquerda e a camisa amarela. No momento em que ele foi apreendido, ele vestiu a mesma roupa. O delegado uniu esta coincidência às características dos dois crimes. Ele visava nessa ação criminosa uma caminhonete e agia junto com comparsa, e as vítimas o reconheceram categoricamente como sendo o jovem que nas imagens aparece. A primeira tentativa de roubo, o adolescente chega em uma oficina do bairro acompanhado de um comparsa. Eles são recebidos pelo filho do dono da oficina e a madrasta dele. Conversam brevemente e o menor saca um revólver, anunciando o assalto. Ele leva o rapaz até os fundos da oficina. Outra câmera registra o momento em que o adolescente começa a agredir o refém. Ele se altera, dá coronhadas no rapaz e acaba disparando contra ele. Ele mirou na cabeça, mas a vítima consegue abaixar e o tiro pega na mão. Este mecânico presenciou toda a ação. E o cara sempre perguntando, cadê o negócio, a gente quer o negócio. Você pega pra gente, o negócio tá na caminhonete, aí foi pra caminhonete, começou a revirar a caminhonete todinha. Quando viu que não tinha nada, aí pegou e disparou, já deu disparo. O verdadeiro objetivo da dupla era levar a caminhonete, que foi estacionada ali minutos antes. Eles não conseguem e fogem neste carro preto, que também foi roubado. Eles não desistem e tentam roubar outra caminhonete uma semana depois. A abordagem acontece logo depois que o carro é estacionado próximo à calçada. A mulher consegue desembarcar. O motorista tira as duas filhas do banco de trás e volta para impedir que o carro seja levado. O assalto é frustrado e, mais uma vez, o adolescente atira contra a vítima. Mas o rapaz não consegue escapar do tiro. Alexandro José da Silva morreu na hora. A suspeita da polícia é que o adolescente faça parte de uma quadrilha especializada em roubo e receptação de veículos. O adolescente tem 16 anos e, segundo o delegado, desde os 14 registra passagens pela justiça. Ele já foi apreendido por tráfico de drogas, porte de arma e receptação. O adolescente já esteve internado no sistema socioeducativo por 2 vezes, mas continua envolvido com o mundo do crime. Agora a polícia também busca identificar o comparsa, que ele afirma ser maior de idade. Socioeducativo que não resolve nada. Olha, agricultor mata a esposa e antes de fugir, liga para o segurança para avisar sobre o crime. Tudo isso porque não aceitava a separação. Foi no Cidade. Há 20 anos, a Sandra Simone Boeira da Rocha e o Delmar se conheceram. Ela, de olhos claros, apenas 18 anos, e ele, 13 anos mais velho, trouxe a ela a segurança que ela precisava. Logo, os dois tiveram uma menina, a primeira e única filha do casal. Eles moravam nessa casa aqui, em Sentinela do Sul, que fica a aproximadamente 74 quilômetros de Porto Alegre. O local permanece fechado. Esse, que foi palco de tantos momentos felizes, também foi palco da maior tragédia da vida da família. A Sandra foi brutalmente assassinada na cozinha da casa. Foi morta com 2 tiros. No dia 24 de julho, a rotina da família seguia normalmente. A Sandra acordou, levantou, foi preparar o café da manhã como toda dona de casa. Enquanto isso, o Delmar se arrumava para trabalhar na lavoura, afinal de contas ele era agricultor. Só que a rotina de 20 anos de casamento foi interrompida ali mesmo, na cozinha da casa. E o assassino não demorou muito a ser descoberto. Isso porque o próprio Delmar ligou para o vigilante da rua, que faz a segurança privada de todas aquelas casas, e avisou: cara, fiz besteira,
Matei a minha mulher com 2 tiros e tô aqui na casa da minha mãe. O crime chocou a comunidade. A Sandra e o Delmar eram um casal bastante conhecido. O senhor conhecia eles aqui? Conhecia bem. Eles eram tranquilos? Era bem tranquilos, era tudo tranquilo, né? Conheço ele há muitos anos já, né? Ele veio pra cá, comprou essa casa aqui há não me lembro bem, né? Mas uns 12, 13 anos para ele comprar a casa, um casal tranquilo. Ele é um rapaz muito trabalhador, né? Trabalha na agricultura, né? Filho de famílias boas, né? Famílias honestas. Então esse crime aí para mim foi coisa que deixou triste, né? Que podia ter acontecido, foi lamentável, né? Mas a Brigada Militar apurou outra história, a de que o casal estaria brigando muito ultimamente. Sandra, com 38 anos, teria pedido a separação. Delmar, com 51, não aceitava. Coisa que chama a atenção, sargento, normalmente quando acontece um crime, principalmente passional, alguma coisa assim, há alguma briga, né? A cena do crime fica revirada. O senhor notou isso lá também ou foi uma execução mesmo? Não, quando nós entramos na casa, quando eu entrei na casa já acompanhado com a Polícia Civil, que a gente pôde olhar melhor a residência para procurar documentos, alguma coisa, não tinha sinal de brigas, assim, a casa não estava revirada, não tinha móveis caídos, não estava com jeito assim que alguém tivesse brigado dentro da residência. Isso também foi observado no momento ali. Só mesmo a mesa estava caída de bruços, morta. O fato é que agora somente uma pessoa pode explicar o que aconteceu nesses 20 anos de casamento para que a história terminasse de uma maneira tão trágica quanto com o assassinato da Sandra. Essa pessoa que pode responder essas perguntas todas é o Delmar. A nossa equipe tem a informação que ele deve se apresentar à polícia nas próximas horas. E mesmo confessando que matou a esposa dentro de casa, Delmar tem residência fixa, tem um emprego e é réu primário. Por isso tudo, ele deve responder ao processo em liberdade. Um encontro que surpreendeu a todos nesta semana. Silvio Santos e Edir Macedo. Porque os dois se encontraram. A resposta no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Exclusivo. E aí, meu cara? Como é que vai? Duas das maiores personalidades do Brasil, pela primeira vez, juntas em frente a uma câmera de televisão. O Domingo Espetacular mostra tudo o que aconteceu no encontro entre o apresentador Silvio Santos e o bispo Edir Macedo, 17 anos depois de terem se visto pela última vez. Por que o dono da Record e o dono do SBT apareceram juntos essa semana? O que estaria por trás deste encontro? Nossas câmeras registram as perguntas que um fez para o outro e o que eles falaram. Um registro raro, que guarda muitas surpresas e momentos jamais vistos. É neste domingo, depois da Hora do Faro. Até lá! Imperdível. Olha, policiais invadem uma comunidade no Rio de Janeiro para prender 2 traficantes. As viaturas são recebidas a tiros. Barricadas são montadas para impedir a chegada da polícia, mas um dos bandidos acaba preso. E esse que eu estou falando é menor de idade. Você sabe, lá no Rio de Janeiro, como é que é, né? Tiro para todo lado. Põe no ar. Policiais militares em ação contra o tráfico de drogas na Baixada Fluminense. Os PMs entram agora na comunidade do Pantanal, aqui no município de Nova Iguaçu. Existe a informação de que criminosos estão no final da rua vendendo drogas em plena luz do dia. Tiros, hein? Olha aí, disparos. Bandidos em fuga. A viatura avança e a gente vai atrás. Cuidado aí, gente. São os homens do GAT, o Grupamento de Ações Táticas. As equipes vão fazendo um cerco. O acesso é difícil, a rua não tem asfalto. Olha lá, tem uma viatura lá na frente. Um dos PMs já desceu, hein? Um dos PMs já desceu. Vamos descer também para poder avançar junto com esses homens. Esse é um local perigoso. A gente ouviu disparos. Moradores estão assustados. Ali, ó, ali um policial correndo. Vem, Pinudo. Vem, a briga no canto. Vem. A gente tem que avançar dessa forma, sempre com cuidado, porque os traficantes atiram mesmo. Corre, 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 corre. Ficar para trás aqui é perigoso. A gente tem que andar sempre acompanhado dos policiais. Passa na frente, Pinudo, pra gente acompanhar a imagem desses homens que vão progredindo cuidadosamente no território dos criminosos.
No muro, a inscrição da facção criminosa que atua nesta área. Na rua, os obstáculos feitos pelos bandidos para atrapalhar a movimentação dos carros da polícia. O problema é que os veículos dos moradores também enfrentam dificuldade. Olha só, tem uma pessoa passando justamente agora e tem que reduzir bastante a velocidade para conseguir driblar essas barricadas. Depois de vasculhar a comunidade por cerca de meia hora, os policiais militares apreenderam este menor de 16 anos acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Vou atravessar aqui para mostrar o que os PMs encontraram com o adolescente. Olha só, cápsulas de cocaína, um soco inglês e alguns outros objetos, além de dinheiro. O detalhe é que, de acordo com os policiais, esse jovem, 2 dias antes da operação, colocou um vídeo na internet ameaçando os agentes ao lado de um comparsa. Tem que botar a cara pra nós trocar um tiro, da brota pra trocar um tiro. Também, neguinho, qualquer 30 aí, ó. Surrasga tá cara, quer ouvir qualquer recadinho? Vai escutar, da boca, vai escutar qualquer rajada, depois só vai vir no remetente, da boca. Isso aqui, ó, groque de tripé no Pantanal, neguinho. A polícia agora tenta identificar o outro criminoso. Enquanto isso, o menor apreendido não demonstra qualquer interesse em deixar o crime. Agora eu tô aí de novo, na fé de Deus, e na moral mesmo. E o pau vai quebrar de novo, da boca. O pau vai quebrar de novo. É pra cima de ti, polícia tem que botar pra cima desses bandidos. E olha, foi um prazer inenarrável ter a sua companhia neste sábado aqui com a Raul de Arraia. Amei! E na segunda vem ele, Marcelo Rezende, nosso Corta Pra Mim. E agora você vai ficar com o melhor jornal do Brasil, que é o Jornal da Record. Valeu, minha gente! Até semana que vem. Tchau!